gostaria de iniciar a minha história, essa história, com um pouco da minha história, que passa por essa pessoa que nós perdemos, eu não sei como é que eu faço para mudar, que nós perdemos no mês passado, né? O professor Biratã D'Ambrosio, o grande nome na educação matemática, na história da matemática, o primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Matemática. Então, uma homenagem singela, né? Eu tenho a minha vida acadêmica, na verdade, ela passa por ele, né? Eu estive com ele a partir dos meus primeiros anos do curso de graduação, quando ele foi meu professor na Unicamp, e nós caminhamos juntos, né? Eu aprendi muito com ele, devo dizer que tudo o que eu fiz na minha vida acadêmica foi por intermédio dele, por apoio, indicação, né? Ele foi meu professor na graduação, foi meu orientador no mestrado, foi ele quem me indicou para fazer o doutorado na Alemanha, me apresentou o meu orientador de doutorado. Portanto, uma história que fica marcada para mim, tá? Fica muito marcada para mim. Então, eu dedico essa minha fala de hoje ao meu querido professor Biratã D'Ambrosio. Bom, cálculo diferencial integral. O que nós vamos conversar um pouco sobre cálculo, né? E um dos assuntos que estão presentes no dia a dia do matemático, principalmente no estudante de matemática e no professor de matemática que atua em nível superior, né? Quais são os conceitos básicos do cálculo? É o conceito de funções, conceito de limites, conceito de derivadas, conceito de integrais, né? Funções são as relações para ordenado, localização do plano, entre aspas, o plano cartesiano. Limites são as grandezas infinitamente pequenas que entram naquela história dos épsilons e os deltas, lá no cálculo 1, né? Os que estão ainda estudando se lembram disso, trabalharam com isso bastante. Derivadas são as curvas, as tangentes das curvas, pontos de máximos e mínimos e os pontos de inflexão, né? Esses são os conceitos básicos das funções, dos limites, das derivadas e das integrais. São as áreas sobre uma curva, volumes, sólidos em revolução. Quer dizer, tudo isso são os conceitos básicos do cálculo diferencial integral. Bom, se formos analisar esses conceitos básicos, nós temos que funções, limites e derivadas são conceitos teóricos, puramente teóricos. E as integrais são conceitos práticos, né? Na ordem cronológica, o que apareceu primeiro foram os conceitos práticos, né? Foram a prática. Os integrais aparecem primeiro, na ordem cronológica. Depois vieram as derivadas, né? O estudo das curvas, as funções dos limites. Eu coloco funções e limites juntos, porque basicamente, eles caminharam junto na sua descoberta, no seu trabalho, né? Então, isso é a matemática do cálculo diferencial integral, né? A construção teórica do cálculo diferencial integral, né? Fomos construir a humanidade, as pessoas que trabalharam com matemática, elas não simplesmente se preocuparam em resolver problemas práticos, mas também ter uma teoria que sustentasse aquilo que eles estavam fazendo. E isso que se chama construção teórica da matemática. E a construção teórica da matemática, que nós vamos ver agora, passa por uma pessoa importantíssima, chamado Isaac Newton. E ele tem uma frase interessante, que ele diz: se eu enxerguei mais longe do que outros, é porque eu me apoiei em ombros de gigantes.
Então, essa frase mostra um pouco da humildade do Newton, né? Embora muitos podem dizer que ele não era muito humilde, não, mas mostra um pouco da humildade, porque se ele conseguiu enxergar mais do que os outros, é porque ele se apoiou em ombros de gigantes, e os ombros gigantes é aí uma estátua representando um ombro de gigante, alguém apoiado, subindo nas costas desse gigante, para enxergar mais longe. Essa estátua está na cidade de Praga, na República Tcheca, e é uma estátua em homenagem a Franz Kafka. Quem são os gigantes que contribuíram para essa construção? Voltemos no mundo antigo. Na Babilônia, já se calculava o valor de π. No Egito, também se calculava o valor de π e também tínhamos cálculo de áreas e volumes. Na Grécia Antiga, temos vários elementos que contribuíram. A escola pitagórica, por exemplo, com o pensamento dos números incomensuráveis, os famosos problemas clássicos da geometria grega, né, que são quadratura do círculo, duplicação do quadrado, e um terceiro problema que veio depois, que é a trissecção do ângulo. A resolução desses problemas, vão trazer elementos para se construir essa teoria que vai ser finalizada com o cálculo diferencial integral. Um exemplo básico sobre essa ideia de incomensuráveis são os famosos paradoxos de Zenão, né? Com a disputa da corrida entre Aquiles e a tartaruga, né? E Zenão faz um paradoxo muito interessante, né? Quando Aquiles e tartaruga irão disputar uma corrida, ambos saem no mesmo momento, só que Aquiles sai uma distância longe da tartaruga, né? E com o decorrer do tempo, os dois começam a correr. Aquiles corre bastante, a tartaruga corre um pouquinho. A distância deles diminui. Aquiles corre bastante, a tartaruga corre mais um pouquinho. E isso infinitamente é um paradoxo, porque Aquiles nunca consegue chegar à tartaruga se você for analisar sempre a distância entre os dois, né? Bom, isso contribuiu. Eudoxo, matemático grego, antes da era cristã, que apresenta o que é chamado de métodos de exaustão, né? Arquimedes, né? Grande Arquimedes, né? Que tem muitos trabalhos com relação à matemática aplicada, né? Trabalhou com a quadratura da parábola, né? Achando a área sob uma parábola. O cálculo do valor de π, né? Arquimedes vai apresentando. Tanto Arquimedes como Eudoxo tiveram influências diretas, agora chegando lá nos séculos XVI, XVII, quando surgiu o cálculo diferencial de forma teórica. Tiveram influências diretas em Kepler, na Alemanha, Galileu Galilei, na Itália, Torricelli, na Itália, Cavalieri, na Itália, né? Kepler, Galileu Galilei, Torricelli e Cavalieri utilizaram assuntos em suas obras, assuntos que foram feitos tanto por Arquimedes como por Eudoxo. A matemática não se centraliza apenas só no mundo grego, né? Diferentemente do que muitos dizem que o berço da matemática é a Grécia, é também, mas não só, né? Então, a China também tinha muitas informações teóricas que posteriormente chegaram até nós. Por exemplo, na China, já se calculava também, na China antiga, o valor de π. Na China tinha um pensamento muito avançado, que era a não limitação espacial e temporal do universo. Isso em contraposição ao que o Arquimedes dizia, que era possível contar os grãos de areias de uma esfera do tamanho da Terra,
os grãos de areia que existiam na Terra. Portanto, se você começa a contar numa praia a quantidade de grão de areia, que é uma quantidade finita, se existe uma quantidade infinita de praias na Terra, finito vezes finito também é finito. E Arquimedes vai para o universo e fala que a quantidade de grãos de areia no universo também é finito, né? No entanto, os chineses, lá no início da era cristã, 78, Shang Heng, 78 a 1139, ele fala que o universo não era limitado, nem espacial e nem temporalmente. E esse assunto vai chegar para nós com Einstein, com a teoria da relatividade. Então, veja o avanço da ciência na China. Na Índia, berço também da numeração, né? A nossa numeração indiana arábica, né? Eles já faziam operações envolvendo o zero e o infinito, né? Por exemplo, A dividido por zero, eles falavam que era infinito. Infinito mais uma constante, eles falaram que era infinito. Na Arábia, no século X, já se trabalhava cálculo de volume de sólidos em revolução. Portanto, tudo isso vai fazer com que esse cabedal teórico vai chegando agora na Europa medieval, né? No século VI começam as traduções e comentários sobre algumas obras gregas que chegaram até eles, né? Século XII, XIII, século XIV, há discussões sobre o pensamento aristotélico, sobre infinito, infinitesimal e continuidade. Bacon, Roger Bacon, no século XIII, ele faz uma afirmação forte, dizendo que a doutrina dos indivisíveis é inconsistente. Enquanto Bradwardine, no século XIV, ele diz que magnitudes contínuas possuem um número infinito de indivisíveis, né? E Nicola Euresme, ele vai estudar séries sobre a divergência da série harmônica, sobre a divergência da série harmônica. Então, esses são os elementos teóricos que vão chegando na Europa. Os ombros de gigantes, na Europa do século XVI e século XVII. Desenvolvimento econômico e fortalecimento científico. O século XVI é a época dos grandes descobrimentos, na verdade, das invasões, né? Portugal invadiu a América e tomou posse do que é chamado Brasil. A Espanha invade outro pedaço que o Tratado de Tordesilhas havia lhes dado, né? A Inglaterra os irlandeses vai para o norte da América, né? Os franceses tentam invadir também, chegaram no Brasil, chegaram no Nordeste brasileiro, né? Os ingleses também chegaram. Começaram as grandes invasões no continente africano. Então, e com isso, a economia europeia cresce, porque eles vieram naturalmente para saquear. E aí levaram a madeira, levaram o ouro, levaram as pedras preciosas, levaram as riquezas, né? E ele se fortalece. Então, a Europa se fortalece no século XVI e século XVII. Nas ciências, quais são os principais problemas nas ciências? Na física matemática, problemas de lançamentos, problema de quedas, movimento de planetas, né? Lançamento, por exemplo, de uma pedra por uma catapulta para atingir um alvo, né? Problema da queda, né? A queda de elementos, o que acarreta essa queda, né? E o grande problema, que era um problema religioso, que era a questão do heliocentrismo, né? Que foi discutido, muito discutido, inclusive, dando problemas religiosos para aqueles que adotaram a política de Copérnicos com o movimento dos planetas, tendo o Sol como centro do sistema solar.
Problema de geometria mecânica, problema de áreas, volumes, centro de gravidade, né? Centro de gravidade, principalmente porque nesse momento eles estão se lançando ao mar e eles precisavam de construir barcos que possuísse um centro de gravidade de tal forma que o barco não afundasse com uma ventania. Então, isso é um problema sério, prático, né? E o problema teórico são o problema das curvas, as tangentes, áreas e volumes, que surgem como problemas centrais nesse momento do século XVI, século XVII. Né? Com isso, investiram na produção de instrumentos para se fazer ferramentas, né? Para se fazer experimentos, para se conseguir experimentos com mais precisão. Por exemplo, esse é um livro do Leonard Subler, publicado em 1603, que é um livro totalmente de instrumentos geométricos. Aí vocês podem ver um transferidor para medir a altura de uma montanha, né, que seria o nosso atual teodolito mecânico, não o teodolito de laser que existe hoje, que você não precisa de mais nada disso, né? Mas o teodolito mecânico era mais ou menos esse tipo, né? Com um transferidor e medição de ângulos para se calcular a altura de uma montanha, por exemplo, né? Instrumentos de pesquisa, né? Isso aqui é uma base que foi... essa fotografia foi tirada no Museu Científico de Firenze, na Itália, uma base que, segundo os historiadores, Galileu Galilei usou para fazer seus estudos sobre a teoria da gravitacional. Né? Galileu, um dos nomes importantes agora, né? Com resultados experimentais sobre força da gravidade, né? Que publica nos seus diálogos e nos seus discursos, né? Sobre o método. Perdão, discurso só, não sobre o método. O método vai ser Descartes. Comandino, né? Que baseado nos estudos de Arquimedes, volto a falar aqueles que deram elementos para os pesquisadores do século XVI e século XVII. Então, Comandino estuda volumes e centro de gravidades de sólidos, né? Utilizando as ideias de Arquimedes. Luca Valério, outro italiano, que estuda o centro de gravidade e determinando o volume da esfera por aproximação. O volume da esfera na verdade, era uma busca, né, que se fazia como que eu calculo o volume de uma esfera e também o volume do cone. E aí, fundamentando, aprofundando um pouco os estudos, não só o volume da esfera, como também a área superficial da esfera, e não só o volume do cone, como também a área superficial de um cone. Né? Então, são as pessoas. Outro nome importante, Kepler, né? Matemático alemão, astrônomo, que tem um trabalho importantíssimo dentro da astronomia, né, com as suas leis de Kepler com relação à astronomia, mas no que diz respeito ao cálculo infinitesimal, um trabalho de grande importância do Kepler aconteceu quando ele, no seu segundo casamento, né, Kepler, na festa, ele menciona isso, ele diz que ao final da festa, contratou, claro, uma vinícola para servir vinho para os convidados, e no final da festa vieram as pessoas para medir a quantidade de vinho consumido em cada barril. E eles enfiavam uma vareta no barril e verificava a quantidade de vinho que ali estava para ser depois cobrado o valor do vinho consumido. E o Kepler ficou encafifado com isso, na verdade, ficou curioso com isso, como é que eles fazem essa medida se o barril não tem a forma cilíndrica, né? Para aqueles mais atentos, não sei se vocês já perceberam, no posto de gasolina se faz a mesma coisa. Debaixo do posto, o tonel,
né, que armazena o combustível é cilíndrico. E as pessoas, quando vão verificar a quantidade de gasolina que está lá dentro da Terra, eles enfiam uma vareta, né? Bom, mas ali é cilíndrico, e no cilíndrico é fácil. A pergunta é, quando ele é abaulado como um barril de vinho, como é que se faz esse cálculo? E Kepler ficou curioso com esse assunto e começou a estudar e publicou uma obra chamada Nova Estereometria Doliorum Vineaorum Imprime Austrate Figura Omnium. Ou seja, ele publicou um tratado sobre o volume do tonel de vinho no ano de 1615. E como ele estudou isso? Ele estudou dessa forma. Ele dividiu o tonel em pequenas bolachas para calcular o volume de cada uma. Então, verifica só, essas bolachas, né? Essas bolachas têm um raio e uma espessura. Se você fizer esse desenho tender a infinito, você entra no cálculo da integral para calcular volume, né? É exatamente isso que ele fez, né? Então, um grande achado, né, para dar continuidade na teoria do cálculo diferencial. Outro nome importante, Cavalieri, né, que calcula, e o que Cavalieri fez com o princípio de Cavalieri, né, no ano 1635, publica um livro chamado Geometria dos Indivisíveis Contínuos, né, onde ele apresenta o princípio de Cavalieri. Esse princípio de Cavalieri, aqueles que são professores do ensino fundamental, principalmente no ensino médio, com certeza devem ensinar os seus alunos a utilizar o princípio de Cavalieri para chegar no volume do cone, no volume da esfera. Outro nome de extrema importância, e percebam uma coisa, ele faleceu muito jovem, ele faleceu com 39 anos de idade. Dizem os pesquisadores e historiadores que se ele não tivesse falecido tão jovem, ele teria chegado aos resultados do cálculo diferencial integral antes de Newton e Leibniz. Porque ele trabalhou com quadraturas da parábola, da cicloide, ele tinha domínio da trajetória parabólica, né? A trajetória parabólica está explicada aqui, né? Quando ele usa a água, né? E como que a trajetória da água, de acordo com a gravitação. Calculou o volume da hipérbole em resolução, em rotação, e fez o primeiro caso de utilização de uma integral infinita. Portanto, claro, coloca entre aspas, integral infinita, não, que a integral que ele usava não é exatamente do jeito que nós conhecemos hoje, do jeito que ficou, né? Mas, com certeza, não tivesse falecido tão precocemente, teria chegado a resultados importantíssimos para o cálculo diferencial integral, né? Pena, faleceu muito cedo. Um pouco das obras dele, né? A obra geométrica de Torricelli sobre a esfera, né? Gravitação, né? Gravitação. Outro nome importante, Gregóry de Saint-Vincent, né? Que utiliza métodos de integração e publica em 1647 uma obra sobre a quadratura do círculo e das secções cônicas. Então, são esses os elementos que vão ser os gigantes para que Newton e Leibniz cheguem ao cálculo diferencial integral. Mais um nome importante, Fermat, o famoso Pierre de Fermat, jurista, que gostava de matemática, que fez muita matemática, inclusive deixou matemática para séculos depois, né? O famoso último teorema de Fermat. Ele utilizava a fundamentação dele nas ideias de Arquimedes e fez quadraturas de diversas classes de parábolas, hipérboles e espirais, utilizando o método da decomposição. Outro nome importante, Christian Huygens, holandês,
Ele recusa o método de Cavalieri, ele diz que o método não é exato, mas ele utiliza o método de exaustão de Eudóxio e Arquimedes e consegue bons resultados para a retificação da parábola. Veja bem, a palavra retificação aparece somente agora. E retificação, na verdade, o que é? A derivada, né? Bom, ele construiu um relógio de pêndulo, né? Imaginem vocês, lá no ano de 1656, ele está fazendo um relógio de pêndulo, e eu volto um pouco ao que eu falei sobre a produção de instrumentos. Imaginem vocês para construir um instrumento como esse, a precisão que tem que ser dada nas engrenagens que estão aqui dentro, para que esse relógio não atrase e nem adiante, né? Para que ele marque a hora exata. Então, imaginem vocês a precisão que isso tem que ter. Nós estamos falando num período onde não existia energia elétrica e tudo era feito na mão, no metal. Então, um grande nome da ciência, Christian Huygens. Outro nome importante, John Wallis, que no ano de 1656 escreve um livro chamado Aritmética no Infinito, onde ele trabalha com volumes e áreas de curva, volumes e áreas de curvas, né? Então, aqui tem a capa da ópera, da obra total de Wallis. Os passos decisivos para o cálculo diferencial integral, né? Dois nomes, Leibniz, né? Aqui é uma estátua que está na Universidade de Leipzig, que é a universidade onde eu tive o privilégio de ter feito o meu doutorado. Portanto, eu estudei na universidade onde Leibniz estudou. Leibniz não trabalhou nessa universidade, aliás, ele não trabalhou em universidade alguma, mas ele estudou, ele foi aluno na Universidade de Leipzig. E eu tive também o privilégio de defender meu doutorado na sala Felix Klein, né, que também foi outro professor, foi professor e também foi membro da Universidade de Leipzig. E aqui o memorial do Newton, que está no Trinity College. Passos decisivos. Pascal. Pascal, que é o que fez a calculadora mecânica, né? Inclusive patente da primeira calculadora mecânica. Na verdade, não é a primeira. Foi descoberto que a de Pascal não foi a primeira mecânica, mas é considerada a mais importante calculadora mecânica, né? Pascal publicou um trabalho chamado Tratado do Seno de um quarto de círculo, no ano de 1659. Se vocês forem olhar, Pascal faleceu 2 anos depois, 3 anos depois, 1662. E nesse trabalho, Leibniz olhou e disse: uma grande luz que o autor não viu. E com isso, a partir desse trabalho de Pascal, Leibniz reconhece que as proporções que o Pascal usou para o seno de um quarto de círculo, ele vale não só para o círculo, mas também para todas as curvas, né? Que é isso que vocês conhecem já. Dado um ponto na curva, você tem um triângulo, que é o chamado triângulo característico, né? E esse triângulo, você pode fazer os seus lados tenderem a zero, né? Então, esse foi o grande tchan que Leibniz não percebeu, perdão, que Pascal não percebeu, mas que Leibniz percebeu. Outro nome importante, agora ligado a Newton, Barrow. Isaac Barrow, que foi responsável pela cátedra de Lucas, né? Que depois ele abre mão da cátedra e oferece para o seu aluno, que era Newton, né? E ele que descobre que os problemas de quadratura e de tangente são problemas inversos, que é o teorema fundamental do cálculo diferencial integral, né? É ele que descobre isso. Claro, Newton utiliza os seus estudos, né? Newton e Leibniz hoje são reconhecidos no mundo, né? Aqui está vários selos sobre
Leibniz e Newton, selos de carta, né? Coisa que é raro hoje em dia, né? Porque as cartas já estão deixando de existir, os selos também, mas isso faz parte da história, né? Um pouco sobre Newton. Newton nasceu no dia de Natal, no ano de 1642, mas, na verdade, ele estava no calendário antigo, né? Que a Inglaterra não tinha adotado ainda o calendário, o novo calendário, que é o calendário gregoriano. Então, mas mudando para o calendário novo, a data de nascimento dele é no dia 4 de janeiro de 1643, né? E morreu no ano de 1727, no dia 20 de março. Foi aluno de Barrow, né? Barrow renunciou no ano de 1669 à cátedra em favor do seu aluno. Newton, nos anos de 65 até 67, 1665 até 1667, ele se isola no campo por causa de uma peste que havia na cidade. E é considerado esse momento a principal fase criativa de Newton, onde ele cria as bases da teoria de séries infinitas e a base para o cálculo infinitesimal. Quais são as contribuições de Newton para o cálculo diferencial integral? Faz um estudo sobre séries, onde ele faz um esboço no ano 65, 66, mas isso vai ser publicado somente em 1711. 1711. Faz um tratado sobre curvatura, quadratura de curvas, né, que é a área sob a curva, que foi concluído também no ano de 1676. No entanto, teve publicação somente no ano de 1704. E o método de fluxões e séries infinitas, que foi escrito em latim no ano de 1671, 72, e só foi publicado, só foi publicado no ano de 1736. E no ano de 1687, ele publica a sua principal obra em livro chamado Principia, onde estão as bases teóricas da matemática para o tratamento dos problemas físicos, né? Então, Principia já é um livro publicado, né? Newton, o que são os infinitésimos de Newton? Ele faz analogias com a cinemática, baseada na mecânica e na filosofia natural. Toda grandeza variável, também as grandezas matemáticas, possuem sentido de grandezas físicas quando são dependentes do tempo. Através da fluência no tempo, em um movimento uniforme, pontos aparecem como linhas, linhas aparecem como planos e planos aparecem como espaços. Fluentes são grandezas matemáticas em movimento e fluxões são as velocidades desses fluentes. E ele também atua falando sobre momento de uma grandeza. 3 grandes temas estão na obra do infinitesimal de Newton. As relações entre fluentes são dadas, a determinar são as relações entre seus fluxões, problema básico da diferenciação. É dada uma equação na qual, junto com os fluentes, acham-se os fluxões, né? Que são as relações dos fluentes, né? A determinar são as relações entre os fluentes, que é o problema básico da integração. E a aplicação do cálculo de fluxões para a determinação de tangentes e curvas, para o cálculo de máximos e mínimos, graus de curvatura de curvas e para quadratura e retificação de curvas. Esse é basicamente o cálculo diferencial integral de Newton. Para não dizer que Newton só trabalhou com ciência, ele também produziu por um tempo significativo de sua vida alquimia. Isso foi descoberto há não muito tempo atrás. Então, Newton também fazia alquimia, que é considerado bruxaria. Leibniz. Leibniz nasceu em Leipzig no dia 1º de julho de 1646 e morreu em Hannover no dia 14 de novembro de 1716. Ele estudou na Universidade de Leipzig
E as suas contribuições não foram só a matemática. Ele contribuiu para matemática, teologia, física, biologia, lógica teórica, história, organizações científicas e teoria de conhecimento. Aqui as fotos dele, né? Também um selo. Aqui, uma foto também retirada, tirada no monumento antigo, onde a localização antiga do monumento, que está ao lado do prédio, do antigo prédio da Universidade de Leipzig, mas esse prédio agora pertence a uma rede de rádio, já não é mais da universidade, a universidade foi reconstruída em outro lugar, quer dizer, no lugar antigo, mas reconstrução. E aqui está a prova de que Leibniz não só trabalhou com matemática, está fazendo um tratado de filosofia chinesa, né? Aqui está a obra dele, né? Contribuições para o cálculo diferencial integral. Publica na Acta Eruditorum Lipsiensis, que é um periódico da cidade de Leipzig, né? E ele publica o que é chamado de novo método de máximos e mínimos, né? E nessa ata ele havia publicado antes série infinita para π/4, critérios de convergência para séries alternadas no ano 1682, cálculo de valores extremos a partir das leis de refração da óptica. E no ano de 1684 é onde ele faz a sua principal publicação acerca do cálculo diferencial integral, que é o novo método de máximos e mínimo e tangente, onde ele dá a definição de diferencial. Faz as regras de diferenciação, soma, produto, quociente e potência. Derivada igual a zero, quando ela assume valores extremos. E a derivada segunda, derivada primeira igual a zero, né? Derivada segunda igual a zero quando assume os pontos de mudança, são pontos de inflexão da curva. E ele também começa a trabalhar com equações diferenciais, e o termo equação diferencial é usado pela primeira vez nesse ano de 1644 por ele, por Leibniz. Aqui está o texto que ele usou naquele texto já apresentado, novo método, e com base nesse texto é que se conclui que aquilo que hoje é chamado de coordenada cartesiana deveria ser chamado de coordenadas leibniziana, porque Descartes não fez isso, quem fez foi ele, quem fez foi Leibniz, né? Existe uma história de que quem deu o nome de coordenada cartesiana foi o próprio Leibniz, mas também existe uma outra história de que o poderio científico da época não iria batizar as coordenadas tão importantes para a matemática com o nome de Leibniz, que era um opositor ao Newton naquele momento. Então, existem algumas histórias que não se sabe exatamente. O que se sabe é que as coordenadas deveriam ser chamadas de leibnizianas e não de cartesianas. Bom, Newton e Leibniz, com seus estudos, eles deixam problemas conceituais para o século XVIII, né? O principal problema é o conceito de quantidade infinitamente pequena e o conceito de função, né? São eles deixam esses problemas eles não resolvem. Esses problemas ficam, e esses problemas ficam no século XVIII, e muitas pessoas irão trabalhar com isso, né? Isso, na verdade, seria uma nova apresentação. Mas vamos voltar àquilo que é o tema dessa apresentação de hoje, que é a briga entre Newton e Leibniz sobre a prioridade da descoberta do cálculo diferencial integral, né? Então, o que nós sabemos? As publicações de Newton e as publicações de Leibniz. Newton publica o método de fluxões séries infinitas de Newton sai no ano de 1600, em latim, 1671, e depois publicado em inglês no ano 1736, e Leibniz publica o novo método de máximo e mínimo no ano de 1684. É importante olhar o que está escrito nessa setinha que eu estou destacando para vocês, no trabalho de Newton.
está escrito o seguinte, traduzido pelo autor a partir do original do autor que não havia sido publicado. É isso que está escrito ali. Foi traduzido a partir do original em latim do autor que não havia sido publicado. Né? Bom, outras obras de Newton, estudo de séries, tratado de quadratura, só para vocês olharem as datas das publicações dos assuntos de Newton. 711, estudo de séries, 704, quadratura, 736, método de fluxões de séries infinitas. E o único livro publicado mesmo foi no ano de 1687. Né? Os outros eram todos esboços, eram todos trabalhos feitos. Bom, a pergunta. Leibniz teve acesso à obra manuscrita de Newton antes de concluir seus estudos? Preliminares a isso. No dia 10 de agosto de 1669, Barrow envia a John Collins, da Royal Society, o primeiro texto de Newton, Análise Equações Infinitas. William Broncker, presidente da Royal Society, também recebe uma cópia e Heinrich Oldenburg, secretário da Royal Society e editor do Philosophical Transaction, obtém conhecimento sobre essa obra de Newton. Troca de correspondência no meio acadêmico. Heinrich Oldenburg é uma pessoa que vai propiciar a troca de correspondência no meio acadêmico. Leibniz. Estada de Leibniz em Paris entre 1672 e 1676. Na verdade, Leibniz estava ali para construir a sua máquina de calcular. Então, não só Pascal, mas Leibniz também fez uma, né? Em Paris, Leibniz conheceu Christian Huygens, aquele do relógio de pêndulo, e, sob sua orientação, estudou a obra de Gregório de Saint-Vincent, que eu também já apresentei aqui. Em janeiro de 1673, Leibniz viajou para Londres e visitou a Royal Society, onde mostrou sua ainda não terminada máquina de calcular. Ele conheceu John Collins, editor de livros, que tinha grande interesse em publicar a obra de Newton. No dia 19 de abril de 1673, Leibniz foi eleito membro da Royal Society. A partir do outono de 1674, outono para eles é segundo semestre, ele tem contatos com Heinrich Oldenburg, que é o secretário da Royal Society, o editor da Philosophical Transaction, que é aquele que faz a troca, que possibilita a troca de correspondência entre pesquisadores. Na troca de correspondência entre Leibniz e Oldenburg, que era um alemão nascido na cidade de Bremen, houve acusações de que ele passava informações sobre o estado da matemática inglesa a Leibniz. A mesma acusação foi atribuída a John Collins. Oldenburg possibilitou a troca de correspondência entre Newton e Leibniz. Newton escreveu duas cartas para Leibniz. A primeira foi em junho de 1676 e a segunda no dia 24 de outubro de 1676. Essa segunda chegou quase um ano depois. Só em junho de 77 chegou nas mãos de Leibniz. E nessa carta, Newton insinua que Leibniz roubou suas ideias. E ele escreveu nessa carta os famosos anagramas, e o famoso anagrama, e esse anagrama é isso. Né? E esse anagrama, segundo os historiadores,
Ele estava querendo dizer, na verdade, com esse anagrama, as suas descobertas, mas ele colocou em anagrama. Segundo historiadores, dizem que seria mais fácil o Leibniz descobrir o cálculo diferencial por si só do que decifrar esse anagrama. E esse anagrama dizia o seguinte: dada uma equação que envolve qualquer número de quantidades fluentes, achar as fluxões e vice-versa. Esse é o teorema, o teorema fundamental do cálculo, que Newton já estava trabalhando. Leibniz responde dando alguns detalhes sobre os princípios do seu cálculo diferencial. Leibniz responde essa carta para Newton. Bom, voltando, novo método de máximo e mínimo, 1684, Principia Mathematica, 1687. Com base na sua grande reputação matemática, aliado ao poder institucional, Newton ganhou adeptos, porque Newton era presidente da Royal Society. Newton ganhou adeptos tanto na Grã-Bretanha como em alguns países europeus, principalmente na França. Isso fortaleceu o pensamento de que Leibniz teria possivelmente plagiado as suas ideias. No ano de 1711, John Cale formalizou a acusação de plágio na Royal Society e Leibniz, como resposta, solicitou que o assunto fosse julgado. Santa ingenuidade de Leibniz. Newton, que era o presidente da entidade, indicou uma comissão composta por seus amigos e bons newtonianos para estudar o assunto. Ao final do processo, ele próprio escreveu o relatório referente ao processo instaurado e publicou anonimamente. Nesse famoso relatório intitulado Commercio Epistolicum de Análise Promota, do ano de 1713, Newton escreveu uma abordagem histórica acerca do assunto em questão, com o intuito de chegar a um resultado conclusivo que, naturalmente, foi a seu favor. Leibniz falece em 14 de 11 de 1716. Faleceu no ostracismo. Faleceu sendo acusado de plágio. Foi abandonado. Halley, o mesmo do cometa, descobriu por acaso o lugar onde ele estava enterrado e comunicou à comunidade científica que ele não poderia estar enterrado ali, e aí ele foi transferido para essa igreja na cidade de Neustadt, próximo de Hannover, né? E ali estão os ossos de Leibniz na igreja, na cidade de Hannover. Newton falece em 1727. Teve um funeral com honras de rei, né? Igual o que foi recentemente o príncipe que faleceu na Inglaterra, né? Muitas pessoas estiveram no funeral. Ele está enterrado na abadia de Westminster, em Londres, né? Aqueles que tiveram oportunidade de conhecer Londres, não deixem de visitar a abadia. Ali estão os principais nomes da Inglaterra, estão enterrados os principais nomes da Inglaterra: Newton, Faraday, Stephen Hawking e tantos outros importantes na Inglaterra, Shakespeare, né? Não deixe de visitar a abadia. Bom, a história começa a ser escrita e divulgada. Joseph Hobson, o mesmo, para aqueles que são matemáticos e que se lembram no cálculo numérico que tinha o teorema Newton-Raphson, o mesmo, que era membro da Royal Society, no ano de 1715, escreve um livro chamado História dos Fluxões, Tratados da Origem e Progresso do Método Breve sobre o Cálculo Diferencial, em 123 páginas, que foi publicado em facsímile recentemente, né, pela editora Galieco. Esse é o primeiro texto sobre história do cálculo diferencial. E nesse texto aparecem as correspondências trocadas entre Newton e Leibniz. Voltaire escreve elementos de filosofia de Newton
e nesse livro, o que se sabe é que Voltaire esteve no enterro de Newton, né? Voltaire, jovem filósofo francês, esteve no enterro de Newton, porque o nome dele consta nas atas, né? Se ele esteve com Newton em vida, não se sabe. No entanto, foi Voltaire que inventou a história da maçã, que Newton, é nesse texto que ele conta, que Newton contou para ele que ele chegou à teoria da gravitacional por conta de ter visto uma maçã caindo no jardim, né? É Voltaire que fala sobre essa história. Portanto, não se sabe se essa história Newton contou para ele ou se ele inventou, né? Ou se essa história é verdadeira, e com certeza não é, porque Newton não ia inventar a teoria da gravidade apenas vendo uma maçã. Porque se ele tivesse visto uma maçã, a maçã dele seria maior do que a dos outros. Dá uma olhada na maçã ali debaixo do macieiro, olha o tamanho da maçã que teria caído sobre a cabeça dele para ele ter descoberto a teoria gravitacional. Bom, com isso, com o tempo, Newton ganha adeptos em diferentes partes da Europa. Na França, na Holanda e no Reino Unido, certamente, Newton começa a ter seus adeptos. E Leibniz fica somente com alguns poucos adeptos na Alemanha. Bom, um defensor de Leibniz se chama Christian Wolff, matemático alemão, que trabalhou com filosofia, precursor do pensamento do iluminismo, precursor de Kant, na Alemanha. E esse matemático alemão publica, no ano de 1716, portanto, no ano que o Leibniz havia falecido, a seguinte nota, que está escrito aqui. No ano de 676, no dia 24 de outubro, o Newton escreveu para o Leibniz contando sobre a sua descoberta. Então, ele sabe da carta, inclusive o dia da carta. E aí ele diz que esse assunto era um assunto que o Leibniz já conhecia também, né? Ele diz isso nas suas informações sobre Leibniz, né? Na enciclopédia alemã, publicada no ano de 1733, aparece um verbete, no verbete cálculo diferencial integral. O verbete diz: a honra da descoberta do cálculo diferencial se deve a duas pessoas importantes do século passado, chamados Newton e Leibniz. Portanto, né, as informações estão aqui, né? Na Alemanha está se dizendo que os dois descobriram, né? Então também conta da carta, tudo, das cartas que eles trocaram, tudo. Só para vocês terem ideia, nessa enciclopédia, os verbetes biográficos sobre Newton ocupa 2 colunas e o verbete biográfico sobre Leibniz ocupa 40 colunas. Portanto, claro, uma tomada de apoio a Leibniz nesse assunto. Século XVIII, século XIX. A comunidade acadêmica europeia ficou dividida entre atribuir a prioridade da descoberta do cálculo diferencial integral a Newton ou a Leibniz. Se não fosse o surgimento de novos documentos sobre esse assunto, isso estaria assim até hoje. O historiador Joseph Hoffmann, a partir de trabalhos nos arquivos da Academia de Berlim, traz à luz novos documentos. São manuscritos de Leibniz, inclusive aqueles no seu período em Paris. Hoffmann era um historiador da Universidade de Hamburgo, na Alemanha. E esse é um manuscrito, né, datado de 29 de outubro de 1675. E nesse manuscrito está o seguinte: será mais útil, ao invés da totalidade de Cavalieri, ou seja, ao invés da soma de todos os y, escrevermos integral de y,
Assim apresenta-se a nova espécie de cálculo, o que corresponde à adição e à multiplicação. Assim, dado integral de y dy, que é igual a y2 sobre 2, então admite-se imediatamente que a derivada de y2 sobre 2, teremos y novamente. Assim como o símbolo, esse símbolo que é um S, aumenta as dimensões, o D as diminui. O símbolo S significa uma soma e o D uma diferença. E isso prova que o Leibniz fez de forma totalmente independente e, a partir de então, a comunidade científica internacional passou a considerar de forma oficial que Leibniz chegou ao cálculo diferencial integral de forma totalmente independente a Newton. Portanto, a prioridade da descoberta do cálculo diferencial deve ser atribuída a ambos. E a briga entre Newton e Leibniz passaram-se os séculos e hoje, na verdade, não passa de duas marcas de bolacha e de bolo, uma na Alemanha e outro na Inglaterra. Com isso, eu agradeço e peço desculpa por ter passado o tempo. Muito obrigado.